Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo no meu canal. Embora ainda com um distanciamento social, mas vou mudar um pouco o foco da discussão que eu pretendo fazer aqui. E vai bem na linha do que eu trabalho com os meus alunos, né, da disciplina Geopolítica das Águas, né? Embora seja um tema que interesse a todos e a todas, né, que são afetados por isso, né, que é a escassez e o estresse hídrico. Portanto, um problema relacionado aí à crise da água, né, e dos erros que se repetem aí na gestão, quase que permanentemente, né, uma situação que é recorrente, né? Ou seja, o problema hídrico ele termina que só é tratado quando está no limite da necessidade. Então eu quero abordar um pouco essa questão aqui, que é algo que eu já estudo há algum tempo, né? Inclusive projetos de pesquisa nessa área. Tem um provérbio popular que sintetiza bem isso, né? Só percebemos o valor da água depois que a fonte seca, né? Então, infelizmente é isso que acontece. É claro, quando a gente vê ou ouve as notícias na grande mídia, a gente percebe que as reportagens elas vão na linha da criação de um sentimento de perplexidade, de geração de temores, medos, o que compõe o universo dos jornais e telejornais, né? A maioria sensacionalistas, né? Mas nem todos. Às vezes aparecem duas reportagens sobre o assunto. Mas elas pecam pela superficialidade, em sua grande maioria, e pela insistência em tratar o problema da falta de água como decorrente dos gastos abusivos ou excessivos por consumidores urbanos. É evidente que acontecem abusos, né, no uso da água nas cidades. E é preciso passar, claro, por um processo de educação para que haja um consumo racional, né, sem abuso. Mas longe está desta ser a principal razão da grave crise hídrica que ameaça a economia, mas principalmente as nossas vidas, né, seres humanos, os animais e as plantas. Sempre acontece um desvio do eixo central, né, das questões que são, de fato, as responsáveis pela forma como a falta de água se tornará, provavelmente no seu auge, próximo a 2050, no pior problema da humanidade para o século XXI. Provavelmente um dos maiores problemas da história da humanidade. A literatura acadêmica, focada em pesquisas sobre esse tema, tem apontado há mais de uma década não somente os diagnósticos que indicam as causas da crise hídrica, seja escassez ou estresse, como também indicam as necessárias medidas para amenizar esse problema. Para que cada um de nós aqui tenha ideia, a própria ONU elaborou um relatório em 2007, apresentou esse relatório em 2007, totalmente voltado para identificar esses problemas hídricos pelo mundo. Mas tanto o diagnóstico quanto as medidas a serem tomadas esbarram na forma perversa como funciona o sistema capitalista, ou decorrente da escolha, que está ligado a isso, né, de um estilo de vida altamente urbanizado, exageradamente marcado pelo consumismo, mas principalmente devido ao fato de todos os que vivem nas cidades necessitarem adquirir os alimentos que são necessários para a sua sobrevivência. Ao contrário de sistemas anteriores, por séculos e milênios passados, em nossa época, as bilhões de pessoas que vivem nas cidades não produzem seus próprios alimentos. Essa equação, aliada à lógica gananciosa e usurária que marca a vida
contemporânea dificulta a tomada de decisões que são essenciais para conter essa crise. Então, o que nos reserva o futuro? Nossa água está acabando, um exemplo do que acontecerá com o petróleo? Vejam, nos últimos 50 anos, nós dobramos nossas terras cultivadas e irrigadas. E triplicamos o consumo de água para atender à demanda global de alimentos. Nos próximos 50 anos, vai ser preciso dobrar mais uma vez a produção de alimentos. Será que haverá água para atender a tudo isso? Apesar de retornar à superfície por meio de um ciclo hidrológico que a renova sempre, a rapidez com que se dá o consumo esgota rapidamente a água superficial, ou até mesmo os lençóis freáticos, o que vai levar, inevitavelmente, à escassez ou ao estresse hídrico nas regiões em que há exatamente esses usos descontrolados ou excessivos. Mas há por parte dos órgãos públicos muita negligência na identificação e combate às causas que são geradoras de um consumo elevado e com intenso desperdício desse recurso. Em diversos artigos que eu publiquei no meu blog, Gramática do Mundo, que tem a água como referência, e eu vou inserir os links abaixo do vídeo, aqui no meu canal, eu venho abordando esse tema diante da grave situação, porque passa principalmente o bioma cerrado, onde nós centramos aqui a nossa preocupação e as nossas pesquisas. Mas eu abordei também esse problema quando a cidade de São Paulo correu um sério risco de desabastecimento, em decorrência da diminuição do volume de água do sistema Cantareira, que é um conjunto de barragens que abastece aquela cidade. E fiz isso em diversos textos, que estão no blog. De lá para cá, o problema tem se agravado. Muito embora, no caso específico do estado de São Paulo, o governo tenha iniciou, já no momento em que a crise se acentuou, um conjunto de obras visando a transposição de águas do rio Paraíba do Sul, para atender exatamente a demanda de dezenas de milhões de pessoas. E o rio Paraíba do Sul, ele vem de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, ou seja, cruza os principais estados em termos de desenvolvimento econômico e quantitativo populacional. Só que essas soluções, elas não atingem o problema de redução dos níveis de água e geram outros efeitos colaterais. E no caso do Rio Paraíba do Sul, a situação ela já está crítica em alguns pontos, pela diminuição do volume de águas, pelos problemas que acontecem na maioria dos rios, destruição de suas margens, poluição, que termina afetando a reprodução de diversas espécies de peixes, alguns à beira da extinção, e diminuindo, claro, a vazão do rio. É preciso, claro, agir para evitar desabastecimentos nas grandes cidades, em todas as aglomerações urbanas, obviamente. Até porque, constitucionalmente, a prioridade no uso da água deve ser para atender às necessidades humanas. Mas a gestão que os governos aplicam quando a questão é água se limita somente a isso. Eles não agem de forma preventiva, com algumas exceções, mas as medidas são tomadas quase sempre quando o problema atinge o seu ponto crucial, de estresse ou de escassez hídrica. E aí precisa recorrer ao racionamento do uso de água. É bom esclarecer primeiro a questão. O estresse hídrico ocorre quando há água, mesmo que em quantidade elevada, mas é insuficiente para atender a demanda, tanto do uso urbano quanto na indústria e na pecuária.
podemos definir o estresse hídrico como o resultado da relação entre o total de água utilizado anualmente e a diferença entre a pluviosidade, a água que cai, né, e a evaporação, né, nesse processo de evaporação, que ocorre ali em uma unidade territorial. Então, destacamos um país, por exemplo, para fazer essa análise. Já a escassez decorre da absoluta falta de água numa determinada região, que pode vir a ocorrer também como consequência dos usos abusivos e da consequente diminuição do volume de água. Ou seja, o estresse hídrico pode vir a se transformar futuramente numa escassez crônica. A escassez hídrica é uma das medidas de avaliação geográfica de uma unidade territorial. Ela pode ser física e econômica. Quando a quantidade disponível de água de um país não é suficiente para prover as necessidades de sua população, existe uma escassez física de água. Se um país não tem recursos financeiros para levar água de qualidade e em quantidade suficiente para a sua população, apesar de ela ocorrer em seu território, aí a escassez é econômica. Objetivamente, pode-se encontrar resposta para as dificuldades de diversas regiões do mundo em ter acesso à água potável, seguindo-se o processo produtivo. Como assim? Seguindo-se os mecanismos que levam à produção industrial, a criação de gado e principalmente a agricultura, né, com o uso intensivo de irrigação completamente fora de controle. É por esse caminho que nós vamos identificar exatamente onde está o excesso. Neste último caso da irrigação, embora ela seja um elemento essencial para garantir a produção de alimentos, suficiente para alimentar a população a preços acessíveis, a ausência de fiscalização sobre os métodos adotados, muitos deles feitos de forma clandestina, tem sido um fator de destruição de importantes rios. Aqui no Brasil, isso é nítido, é sabido, mas não é fiscalizado como deveria. E quando há fiscalização e multas, os punidos não pagam, em função do poder exercido pelos grandes produtores rurais. A maioria absenteístas. Têm suas propriedades e vivem nas cidades. Latifundiários, e que são responsáveis por produção em larga escala de monocultura, produção de commodities. Já desde alguns anos, para falar especificamente aqui do nosso estado, do estado de Goiás, enfrenta problemas em decorrência de secas recorrentes. Como é peculiar no Cerrado, provocado por uma prolongada estiagem, que nós sabemos aqui tem mais ou menos duas estações, a chuvosa e a seca. E isso tem causado como efeito colateral o esvaziamento de rios importantes para abastecimento, nesses períodos aí de estiagem. A partir disso, o Estado ele tem intensificado a fiscalização em diversas bacias, como as do Rio Meia-Ponte, principalmente porque abastece a Grande Goiânia, e a bacia do Rio Araguaia, a fim de garantir o direito, principalmente o direito de água para a população urbana. Mas esse é um problema antigo, sem que haja punição aos que desviam água sem licença ou quando até extrapolam o limite do que lhe é permitido. O que se vê de forma impune, embora haja investigações do Ministério Público e da Delegacia de Meio Ambiente, que tem até uma atuação destacada, é uma série de irregularidades praticadas por grandes produtores rurais com desvios de águas desses rios, né, por extensos canais. Os canais são principalmente no Rio Araguaia e no Rio Meia-Ponte, são o uso de água para irrigação antes de atingir o conglomerado urbano de Goiânia. No entanto, isso já ocorre há tempos e termina por se constituir em fatos naturais,
pois não há abertura de processos, e quando há, né, esse setor mesmo submetido a multas, eles conseguem, por meio de forte articulação política, concentrado numa bancada poderosa no Congresso Nacional, se livrar de qualquer punição. E seguem cometendo irregularidades no uso da água. Poderíamos listar aqui diversos outros casos de irregularidades na captação de água para irrigação. São muitos, bem como o desperdício gerado pelo uso de velhos pivôs centrais. Na região de Cristalina, onde desenvolvo uma pesquisa, muito embora haja em algumas propriedades técnicas mais sofisticadas, com o uso de tecnologias modernas, que controlam a emissão de água e até mesmo o horário em que isso ocorre, apesar dessas exceções, os abusos acontecem, sem fiscalização. E mesmo nesses casos também existem abusos. Soma-se a esses fatores a disputa entre irrigantes e pequenas centrais elétricas, PCHs, né? Ou as grandes hidrelétricas, né, de obras suntuosas para geração de energia, barragens que prejudicam o curso normal, e ali naquela região, principalmente do Rio São Marcos, né, mas de outros também, né, são milhares de PCHs espalhados por diversos rios, né, que vão afetar também as espécies da fauna, né, fluvial, né, em muitos casos de forma irreversível. Mas a discussão em torno do problema da escassez de água, bem como da seca gerada pela irregularidade, além do normal, do ciclo das chuvas, essa discussão ela termina se dando de forma enviesada, né? Nada, no entanto, que não siga um roteiro pré-elaborado de quem controla setores que tem interesse na criação de uma opinião consensual, no caso mais em conta, por exemplo, de aquecimento global, a fim de, claro, com esse discurso, o que há por trás é um processo de transformação na matriz energética, né, para reestruturação do capitalismo. Então, o foco é esse, é o aquecimento global. O aquecimento global não é consequência, caso ele haja, de fato, na forma como é propalado. As mudanças climáticas, né, como dizemos comumente, mas na verdade o correto é falar de variabilidade climática, ela acontece, ocorre naturalmente, né? Mas não há dúvida que a ação humana ela contribui para acentuar, para acelerar esses desequilíbrios e potencializar transformações que, pelo tempo, demorariam mais a ocorrer, né, ou não se dariam com a intensidade com que acontece. Portanto, não há dúvidas, né, as alterações climáticas são fato, acontecem, geram, né, elevação ou oscilação da temperatura para além do normal, e a ação humana tem um forte reflexo nisso, né? Agora, a insistência em centrar no consumo urbano o problema da água, ou de considerar que o aquecimento global se deve principalmente a efeitos colaterais da industrialização, omite a essência do problema, as reais causas que estão deteriorando nossa qualidade de vida no planeta Terra. O interesse em desviar o foco ou em construir versões sobre as causas, as verdadeiras causas, tem o objetivo também de amenizar as responsabilidades sobre a maneira como o sistema capitalista esgota nossos recursos, destrói a natureza, impacta perversamente no clima, principalmente naquelas regiões com altos índices de urbanização, como decorrência de um estilo de vida que implica em consumir além daquilo que o planeta pode oferecer para produzir mercadorias.
As interferências das atividades humanas no ciclo hidrológico ocorrem em todos os continentes e em muitos países. Os impactos dessa intervenção, eles variam, né, para cada região ou continente. De modo geral, quais são esses impactos? Construção de reservatórios para aumentar reservas de água e impedir o escoamento, uso excessivo de águas subterrâneas, a importação de água e transposição entre bacias hidrográficas. Esses pontos são muito bem apontados pelo professor José Galizia Tundizi, que é referência nesse assunto. E tudo isso, né, são resultados, né, desastrosos de ações que são feitas sem adoção de mecanismos protetivos e ausência de planejamento para garantir que um bem imprescindível, né, não corra o risco de acabar. A gestão dos recursos hídricos somente acontece na contracorrente das necessidades. Infelizmente. Inevitavelmente, esse descontrole ele vai afetando o ciclo hidrológico, né, que, por sua vez, vai implicar em desequilíbrios climáticos e na oscilação acentuada de temperaturas. O fato é que há uma relação dialética entre a crise hídrica, as constantes mudanças climáticas, em um tempo mais acelerado que o normal, e o intenso desenvolvimento capitalista. No entanto, é necessário ter a compreensão exata de quais são os elementos nesse processo que são os principais responsáveis por esse equilíbrio. Mesmo que não houvesse mudança climática, o mundo continuaria enfrentando o desafio no abastecimento de água per capita, por causa do desenvolvimento econômico e do crescimento da população. Mesmo que pudéssemos congelar o crescimento populacional, a modernização significa maior consumo de carne, bens acabados e energia. Tudo isso eleva o consumo de água per capita. Contrariando a crença popular, o crescimento populacional e a industrialização representam, ao suprimento de água global, um desafio ainda maior do que a mudança climática. Ou seja, são exatamente as condições criadas por um modo de produção acentuadamente predatório. Mas tem sido mais difícil identificar as soluções, porque o foco dos possíveis motivos geradores desses desequilíbrios se concentram nas consequências e não nas causas. É preciso termos claro que por trás de toda essa discussão existem elementos de geopolítica. Nós estamos tratando de um recurso estratégico. E, ao mesmo tempo, o que pode até ser cruel, encobre as razões naturais tanto dos desequilíbrios climáticos regionais como da escassez e estresse hídricas. Porque visivelmente abrange esses interesses estratégicos, econômicos, como da própria disputa por recursos naturais. Trocando em miúdos, o problema que se acentua gravemente no Brasil, mas que afeta também outras partes do mundo por diversos continentes, a deficiência hídrica, é causado por essa forma de desenvolvimento que destrói a natureza. E as medidas ou repercussões dessa crise só aparecem nos períodos em que ocorre ausências de precipitações pluviométricas, ou seja, fora do período chuvoso. Mas vamos falar um pouco do bioma cerrado. Esse que já foi considerado por Guimarães Rosa como a caixa d'água do Brasil. E que de fato pode assim ser chamado, por meio de suas nascentes, né, córregos e rios que se formam aqui nesse bioma, algumas das principais bacias brasileiras.
Mas nós sabemos que o problema não se resume a um único bioma. Afeta os demais de forma diferente pela especificidade e suas características geomorfológicas. Então, cada região tem uma peculiaridade. Você tem água demais na Amazônia, você tem outros problemas ali. Você tem água de menos no Nordeste, uma desertificação muito grande, consequência exatamente do que foi gerado de maus usos no passado. Se a região Sudeste altamente, densamente povoada, então cada região tem suas peculiaridades. Ocorre que nos últimos anos houve uma intensificação acelerada da produção agrícola e da criação de gado, impactando muito fortemente o bioma cerrado. E a redução dele decorre exatamente dessa exploração predatória, né, baseada na grande produção de monocultura, né, principalmente commodities, em propriedades latifundiárias que usam fartamente, né, por meio de grandes pivôs centrais, a irrigação como forma de aumentar suas produtividades. E é o Estado que garante financiamento para essas situações. Embora não faça na mesma proporção, em termos de importância na cadeia de produção alimentar, com os pequenos produtores e com a agricultura familiar. Então, os recursos terminam se concentrando muito mais nas mãos dos grandes produtores. Mas, além de citarmos a irrigação, é preciso identificar um problema anterior. O desmatamento, que destrói aceleradamente o cerrado e leva ao fim, além de uma rica biodiversidade, as veredas, principais fontes de água, por cujas nascentes formam-se córregos e rios. Tanto o desmatamento, assim como o pisoteio do gado, né? Depois que você tem o desmatamento, transforma em pastagem, também coloca muito gado ali. O pisoteio do gado também, assim como o desmatamento, vão ser fatores destrutivos que vão reduzindo a capacidade de recarga, à medida que eliminam nascentes, e, consequentemente, transformarão mananciais de perenes em intermitentes. E é bom registrar que o Centro-Oeste é o maior produtor de gado bovino do Brasil. E somando-se com a região Norte, na direção que tem, inclusive, a expansão da fronteira agrícola, concentra mais da metade dessa produção de gado bovino. Então, justamente as regiões que são mais afetadas atualmente pelo desmatamento. É óbvio que a consequência disso vai ser a diminuição do volume de águas que verterá para os principais rios que formam as grandes bacias. Aliado a isso, as intervenções que são feitas para a construção de barragens, seja para essas PCHs ou para as grandes centrais elétricas, como eu já me referi, que causam esses impactos já citados e gradativamente reduzem o tamanho e a importância daquele rio. Vai ter algum efeito de alguma maneira. A destruição de suas margens ou matas ciliares, consequência do desmatamento, da extração descontrolada de areias, e em muitos casos devido a garimpos clandestinos, são outros fatores que se juntam e que transformam a paisagem por todo o percurso, né, de montante a jusante, e vão reduzindo o volume desses rios, até que em alguns casos eles cheguem à sua foz na condição de um pequeno riacho, né, às vezes nem chega. Essas ações predatórias são as principais razões pela redução da capacidade hídrica de uma determinada região. E isso tem acontecido numa escalada criminosa no bioma cerrado, a ponto de até mesmo a capital federal, construída bem no coração desse bioma, passar pela primeira grande crise de escassez, levando à necessidade de rodízio na distribuição de água, a fim de evitar uma situação mais drástica, de absoluta falta desse recurso hídrico. Isso tem acontecido nos últimos anos. Mas, embora seja óbvio para os que estudam os problemas hídricos, inclusive na parte de gestão,
onde estão as origens dos problemas, os lobbies organizados que reforçam o poder dos grandes proprietários de terras, representado por uma grande bancada de parlamentares, repito, no Congresso Nacional, pressionam os governos para que isentem aquelas dívidas de produtores flagrados em ilicitudes na exploração da água. Utilizando-se do argumento de que a produção de alimentos é uma necessidade para a alimentação de uma produção crescente, esses produtores eles reivindicam mais investimento para ampliar a área irrigada, sob o pretexto de que há ainda no Brasil um enorme potencial hídrico a ser explorado, o que não deixa de ser em parte verdade. O que pesa, na verdade, para além dos rumos que pode a capacidade hídrica brasileira, e aqui especificamente no Cerrado, é a ganância e os lucros que são gerados, né, os interesses momentâneos, né, para manter a opulência de os poucos, que estão sempre protegidos desses infortúnios, né, já que a escassez da água termina por afetar principalmente a população mais pobre. Outro aspecto, de certa forma também de difícil solução, haja vista a incompetência dos gestores na administração pública, cujo foco é sempre a eleição seguinte, é a absoluta ausência de um planejamento adequado que identifique quais setores são estratégicos para a manutenção e fortalecimento do que nós chamamos de espaço vital, seja nacional ou regional. Aquele território onde é preciso ser preservado, principalmente determinados recursos naturais, para garantia do desenvolvimento da população, do Estado, do país. E no caso das grandes cidades, principalmente as capitais, as condições de crescimento têm levado a uma absoluta inoperância na preocupação com o abastecimento de água na mesma proporção e aceleração com que se dá e com que se deu o crescimento populacional. Enquanto isso, nascentes foram sendo aterradas, córregos transformavam-se em canais e a quase totalidade dos mananciais que cortam as zonas urbanas foram transformados em depósitos de descargas de dejetos de residências e indústrias, constituindo-se em verdadeiros esgotos a céu aberto. As águas que por ali circulam em tempos de grandes pluviosidades perdem-se na podridão e não são aproveitadas para o consumo. Em tempos de seca, o que prevalece são os líquidos que saem desses esgotos. No entorno das cidades, os cinturões verdes de produção hortifrutícolas disputam boa parte dessa água e a usam para irrigação. Até isso se pode dizer ser um uso tolerado, na medida em que são produtores que abastecem as feiras e centrais que distribuem frutas e verduras essenciais em nossa alimentação. O problema é que não há fiscalização adequada, nem se busca usar de novas tecnologias para amenizar os gastos de água. Invariavelmente, o poder público prefere os grandes financiamentos para empreendimentos de produção para exportação, menosprezando esse pequeno agricultor, que de outra forma não consegue adequar seu sistema de irrigação às necessidades de controle do consumo de um recurso em estágio crescente de escassez. Mas, dessa forma, e sem o devido planejamento, a água que cruza as cidades foram se tornando impróprias para o uso e as que as circundam, ou mesmo que estão prestes a serem captadas pelos sistemas de abastecimentos, vão tendo volume reduzido pelo uso que se faz dela para irrigação a montante, e vai prejudicando, ajustando-se principalmente no abastecimento urbano. Só que essa é uma situação absolutamente previsível, assim como é a previsibilidade de que após o período chuvoso, já que a água que escorre por esses mananciais torna-se imprópria para o consumo e perde rapidamente nas vias impermeabilizadas,
um novo período de seca, sempre com maior intensidade, virá para preocupar, gerar pânico e revolta entre as pessoas. A alternativa encontrada por muitos, os que têm condições para isso, naturalmente, inclusive condomínios horizontais e empresas, é recorrer à instalação de poços artesianos. Ora, como a cidade cresce acentuadamente e se espalha por uma periferia cada vez mais distante do centro, o abastecimento público de água demora a atender a essa crescente demanda. Aí a retirada dos lençóis subterrâneos assume assim a condição de prover inúmeras residências do abastecimento necessário, obviamente. O que é que resulta disso? O aumento da retirada de água desses canais subterrâneos. E isso faz com que eles se esgotem gradativamente, reduzam o volume hídrico, forçando que cada vez mais seja necessário aprofundar os poços para atingir o lençol freático e extrair a água. Ao mesmo tempo, isso vai acertar o processo de recarga, né? Vai tornar algumas nascentes secas, né? E vai ser, né, naturalmente, gerador de desaparecimento dessas nascentes, cujas águas deixam de abastecer os mananciais como decorrência exatamente da diminuição da quantidade de água que está sendo retirada desses lençóis. Os principais problemas são gerados, portanto, pela destruição acelerada da natureza, pelo desmatamento em larga escala e a consequente destruição de nascentes, com esgotamento de córregos, riachos e rios. O maior perigo do mundo, inegavelmente, muito mais do que esta pandemia e do que outras que possivelmente possam vir a acontecer, está na possibilidade de uma escassez geral de água, por não haver nenhuma alternativa para a humanidade com o fim de um líquido que é vital. Não me parece que tudo isso que está sendo dito aqui seja novidade. E vou terminar da forma como comecei. Sempre que a situação chega a um ponto crônico em função do aumento do período da seca, soa o alarme. A mídia se alvoroça, confunde na explicação, cria um pânico, que é natural, já que a falta de água é a pior coisa que existe para a vida. Aí temos alguns momentos de preocupação, e vemos as autoridades se debaterem com uma situação que não poderá ser resolvida no auge de uma escassez real, naquele momento. O que sempre procuro propor, já me referi aqui, vou repetir, quando discuto essa questão, portanto, é que devemos urgentemente encontrar o eixo correto para identificar as causas que estão nos levando por um caminho que pode tornar-se difícil de recompor. Isso que está aí sendo destruído. Claro que ainda é possível corrigir esses rumos. A ciência ajuda, com certeza. Mas é na gestão, no planejamento estatal e na fiscalização severa que devem se concentrar as principais correções. Mas, enfim, de repente, vem a chuva. E aí é como o soar dos sinos, alertando para um novo tempo. População, meios de comunicação e a autoridade se aquietam aliviados. Eis que a preocupação passa. E o que vem a preocupar, então, é a quantidade e a força com que a água cai. E as atenções passam a voltar-se para aquelas populações, as mesmas vítimas principais da seca, que vivem em áreas de riscos e correm o perigo de serem arrastados por enchentes causadas pelas péssimas condições da arquitetura das cidades, dos ambientes urbanos e dos locais que essas pessoas são obrigadas a construir suas habitações. E boa parte desta água, como já dito, não vai poder ser aproveitada. Eis então o cúmulo da contradição. E isso se repete terrivelmente com data marcada. Como sair disso?
com a participação efetiva da sociedade, por meio de organizações sociais, universidades e associações que pressionem governos a adotarem medidas reparatórias preventivas diante da crise hídrica iminente, e não somente quando o período de seca atinge o seu auge. Porque aí é como ficar vendo o cachorro correr atrás do próprio rabo. E enquanto isso, a água se esvai. Este é um assunto sério. Lida com a nossa própria vida, com a nossa própria existência. Sem água, não há vida. Muito obrigado por terem chegado até aqui. Esse vídeo, portanto, está aí no canal. Compartilhem, se inscrevam no nosso canal e estejam sempre por aqui. E esteja atento a todos esses problemas que a gente tem abordado aqui. Um abraço, muito obrigado, namastê, até a próxima.